Nessa aula de hoje nós vamos falar de linkage. Se nós temos mais de 25 mil genes no nosso genoma e nós só temos 46 cromossomos, você vai ver que a maioria dos genes se encontram em linkage, em ligação gênica. Ligação gênica é aquela herança em que dois ou mais pares de genes se encontram localizados no mesmo par de cromossomos homólogos. Então, ligados, genes ligados. Tem lá o cromossomo, o gene número 1, número 2, número 3, número 4, na sequência, esses genes estão em linkage. Então você pode concluir que a maioria dos genes do nosso genoma se encontram em linkage com vários outros. Não é isso? Vamos entender quem foi que fez isso. Bom, um cara chamado Thomas Hunt Morgan, conhecido como Morgan, fez um estudo, gente, com aquela mosquinha da fruta, a Drosophila melanogaster. Aquela mosquinha que quando você vai pegar uma banana madura, tem uma mosquinha pequena que voa, assim, levanta voo ali, fica na fruteira, né? A Drosophila apresenta asa normal, asa vestigial, olhos vermelhos e olhos brancos. Então são duas características, cor dos olhos e forma da asa. E Morgan, a partir da análise desta espécie, ele chegou à conclusão que o padrão de proporções nas descendências dos cruzamentos não era aquele padrão típico mendeliano, 3:1 com um par de genes, 9:3:3:1 com dois pares de genes, não obedecia àquela proporção. E aí, baseado nos cruzamentos e nas proporções que surgiram, Morgan deduziu algo muito interessante, que os genes não seriam independentes um do outro, que aqueles genes analisados estariam ligados no mesmo cromossomo, por isso aquela probabilidade diferente, né, de descendentes. Vamos entender melhor como funciona o linkage. Eu preciso saber da história de Morgan. Bom, o cara foi o cara que decifrou o linkage. Tá bom, mas nada tão importante quanto o trabalho de Mendel. Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho a relação que existe entre linkage e meiose. Aqui eu tenho uma célula desenhada, né? Esta célula tem genótipo azão, azinho, ó, bezão, bezinho. Você observa logo de cara que o gene azão está no mesmo cromossomo que o gene bezão. Azinho no mesmo cromossomo que bezinho. Então tá. Aqui, ó, durante a meiose ocorre a segregação dos cromossomos homólogos, a separação, né? Na meiose 1, eu coloquei aqui M1, e das cromátides irmãs na meiose 2. Porém, os genes estão ligados no mesmo cromossomo. Gente, olha que curioso, eu fiz um desenho aqui para representar isso. Então, está aqui a célula original. Lembra que toda célula que vai fazer meiose passa pela interfase primeiro, né, duplica o DNA. Então, eu tenho aqui cromossomos com cromátides duplicadas, não é isso? Aqui seria o período G1, aqui seria no final do período S, cada estrutura, aliás, vírgula, né? Na verdade, a gente não visualiza cromossomo durante a interfase. Só na mitose ou na meiose é que os cromossomos espiralizam e ficam visíveis. Mas aqui é a representação, né, do material genético da célula duplicado ao final do período S da interfase. Certo? Vamos lá. Pernilongo voando aqui. Seguinte. Aí essa célula vai entrar em divisão. Meiose 1 ocorreu separando os pares de homólogos. Vai o azul escuro para um lado, o azul claro para o outro. Oh, beleza, eu já fiz isso antes. Beleza, ótimo, que bom, que fica mais fácil de entender, né? Aí na segunda meiose, separação das cromátides. E aí essas cromátides se separam para os gametas. Eu tenho 4 gametas a partir de uma célula. Olha o genótipo da célula. Azão, azinho, bezão, bezinho. Depois que ela sofre meiose e gera gametas, você se lembra que a partir das 2 divisões da meiose, uma célula gera 4 gametas. Então, olha aqui a representação dos gametas. 50% dos gametas tipo azão, bezão, 50% tipo azinho, bezinho. Opa! Cadê o tipo azão, bezinho e o tipo azinho, bezão? Você se lembra dos cruzamentos mendelianos da aula passada, na segunda lei de Mendel? Se fosse um caso de segunda lei normal, olha só,
não teríamos A e B no mesmo cromossomo. Teríamos um par de cromossomos com azão, azinho, e um par de cromossomos com bezão, bezinho. Seriam 4 cromossomos que, na hora de se recombinarem para gerar gametas, eles se recombinariam tipo azão com bezão, azinho com bezinho, azinho com bezão, azão com bezinho. Seriam 4 combinações diferentes. Olha o linkage, só deu 2 combinações diferentes. Isso chamou logo a atenção de Morgan. A proporção dos gametas não era a mesma. A proporção, então, nos cruzamentos para gerar descendentes não era a mesma mendeliana. Em Mendel, na segunda lei, com 2 pares de genes, a proporção de cada gameta é 25%. 25, 25, 25, 25. Aqui é 50, 50. Nesta situação. Então, de cara, já é diferente. Né? Vamos lá. Morgan descobriu também que os genes podem ocupar posições ou invertidas, o dominante e o recessivo, ou posições invertidas ou alinhadas no mesmo cromossomo. Como assim? No caso de linkage, há 2 formas diferentes dos genes se organizarem. Genes em posição cis e genes em posição trans. Genes em posição cis são aqueles genes, olha para cá, importante e fácil, muito fácil de entender. Olha o gene azão dominante, olha o gene bezão dominante. Os 2 se encontram no mesmo cromossomo. Olha então seus alelos recessivos, azinho e bezinho, no cromossomo homólogo, beleza? O genótipo é azão, azinho, bezão, bezinho. Mas os genes aqui, dominantes em um cromossomo, recessivos em outro, os genes se encontram em posição cis. A posição trans, pelo nome, você já viu, né? Vamos cruzar aí os tipos de genes. Azão em um cromossomo, no mesmo cromossomo que bezinho. E azinho no mesmo cromossomo que bezão. Gente, cuidado com isso, para você não ficar olhando isso e imaginar que são gametas. Não, pera aí, uma célula diploide. Par de cromossomos homólogos. Quando os dominantes estão no mesmo cromossomo e os recessivos no outro homólogo, posição cis. Quando eles são alternados, dominantes alternados com os recessivos, trocados de posição, eles estão em posição trans. E aí, o que tem a ver isso? Qual a importância disso? A depender da posição inicial dos genes, a proporção de gametas vai ser diferente. Morgan foi um cara fera nessa análise. Tá? Veja bem que isso não foi visualizado ao microscópio. Ali o gen A, ali o gen B, não dá para ver. Foi dedução a partir dos resultados dos cruzamentos. Tá? E aí, beleza? Vamos continuar então. Linkage com crossing over. O que eu te mostrei no slide ali que dividiu na meiose e gerou 50% de cada tipo de gameta é um caso de linkage sem permutação, sem crossing over. Você se lembra do crossing over? Lá na genética das células, olha aqui, um parzinho de cromossomos homólogos. Eu peguei a figura da página do projeto Genoma Humano. Vem desenhado assim, as bandinhas, o cromossomo bandeado, né, preto e branco, representando áreas de genes distintas. Tá? Então, fiz o meu desenho aqui, assim, cromossomo da esquerda tem o gene azão ali em cima e o gene bezão aqui embaixo. Certo? Representado, qualquer gene representado. Então, o cromossomo da direita, azinho, bezinho. Gente, são cromossomos homólogos. Azão é alelo de azinho, bezão é alelo de bezinho. São genes que ocupam o mesmo locus. Azão e azinho, bezão e bezinho. Certo? Aí vamos lá. Enzimas atuam no processo lá durante a formação dos cromossomos e quebram pedaços de cromátides. Fragmentam, quebram ligações químicas e aqueles pedacinhos se separaram. Eu estou considerando que azão e azinho, né, foram quebrados por ação enzimática. E olha o que acontece. Troca da posição de azão e azinho. Consegui. Estava fora do alinhamento, mas agora ficou bonitinho. Né? Vou voltar para ficar mais bonito ainda. Observe que os pedaços quebrados se soltam, invertem a posição e se soldam em posições trocadas. Ó. Agora, o par de cromossomos homólogos é um par recombinado. Houve recombinação gênica. Né? O cromossomo da esquerda ficou com o bezão e o azinho. E o cromossomo da direita, azão
e Bzinho. É claro que na hora de terminar a meiose, e isso aí se separar na meiose 2, né, lá, formar os gametas, vai formar a gameta Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Por causa do crossing over. Deixa eu ver se eu entendi. Crossing over em inglês, permutação em português, é esse fenômeno de quebra de cromátides e a troca de posição dessas cromátides entre genes alelos, regiões com genes alelos, tá bom? Se você tirar, e se eu trocar o azão pelo Bzinho de posição aqui? Se você trocar o azão aqui para baixo, o Bzinho lá para cima, isso não é um crossing over. Isso é uma mutação por translocação. Isso é uma mutação genética que pode ser grave nos descendentes, tá? Não estou falando de mutações. Estou falando de quebra da mesma área gênica dos dois cromossomos que trocam de posição. Beleza? Tranquilo. Então, coloquei um textinho, ó. Quando ocorre crossing over, muda genes de posição e aumenta a variabilidade, né, gente? Olha só, se esta célula dona desses dois cromossomos não tivesse feito crossing over, ela só formaria dois tipos de gametas. Isso. Gameta azão-bezão, gameta azinho-bezinho. Agora, algumas células fazem o crossing over e abrem a possibilidade de gametas azinho-bezão, azão-bezinho. Beleza, vamos lá então. Quando ocorre crossing over entre dois genes, há a possibilidade de gerar 4 tipos diferentes de gametas, porém em proporções diferentes das mendelianas. Foi isso que chamou a atenção de Morgan também, pois o crossing over não ocorre em todas as células. Vamos explicar isso. Aí você pensa assim, mas se ocorrer aí em todas as células, vai ficar tudo igual no final. Não, peraí. Imagine que 100 células vão entrar em meiose. 100. Mas só 10 sofreram crossing over. As 90 que não fizeram crossing over vão continuar gerando aqueles gametas azão-bezão, azinho-bezinho. Mas as 10 que sofreram crossing over vão poder gerar o gameta azinho-bezão e azão-bezinho. Repare as proporções gaméticas. 45% dos gametas serão azão-bezão. 45% serão azinho-bezinho. 5% serão azinho-bezão, 5% azão-bezinho. Olha as proporções totalmente diferentes daquele fenômeno mendeliano, onde dois pares de genes numa célula se separam, a célula faz meiose e geram gametas, 25% de cada tipo. No linkage, não, as porcentagens serão diferentes. Eu vou mostrar isso para você num problema, resolvendo uma questão típica de linkage. Agora, vamos aplicar num problema para você ver como funciona. Considerando 100 células, eu que criei o problema, então, mas existem muitos iguais a esse nos vestibulares. Então, vamos lá. Considerando 100 células de genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, em posição cis, gente, posição cis, dominantes de um lado, recessivos do outro, que passaram pela meiose, 100 células, sabendo-se que apenas 20 células sofreram crossing over. Gente, das 100, 80 não sofreram crossing over, 20 sofreram. Então, calcule as porcentagens dos diferentes tipos de gametas formados. Porcentagem de gametas. Se fosse um caso de segunda lei, essa célula forma a gameta azão-bezão, azão-bezinho. Azinho-bezão, azinho-bezinho. Se fosse um caso de segunda lei, seria 25% de cada tipo. Acabou. Mas como é um caso de linkage e 80 não sofreram crossing over, 20 sofreram, as proporções serão diferentes, é claro, né? Vamos ver isso? Coloquei aqui a célulazinha, ó. Ilustrado, tá? A célulazinha, são 100 desse tipo, azão-bezão, azinho-bezinho. Beleza? Posição cis, ó. Dominantes, recessivos. Tá claro até aí, né? Então vamos lá. Essa célula vai fazer meiose. Gente, mas são 100 células. Das 100, 20 com crossing over. Tá aqui. 80 sem crossing over, é o que sobrou. Certo? Lembre-se que cada célula faz meiose e gera 4 gametas. Cada célula. Então, das 20, nós teremos 20 vezes 4. Meiose, nós teremos 20 vezes 4. Você lembra que... deixa eu abrir, eu fiz o slide falando do crossing over primeiro. Eu poderia ter falado sem crossing over primeiro.
Mas já que está o esqueminha desenhado, vamos discutir essas 80, depois a gente discute as 20. Você entendeu que 100 células fazem meiose e vão gerar 400 gametas. 400. Não é isso? É só somar tudo aqui que vai dar 400, tá bom? Mas o que interessa é o seguinte. Vou começar daqui, ó. As 80 que não sofreram crossing over, presta atenção. Você tem metade dos gametas levando azão bezão. Tá aqui, ó. 80 azão bezão, 80 azão bezão. Eu tenho 160 gametas azão bezão. A outra metade dos gametas, quando não há crossing over, será do tipo azinho, bezinho, vai levar esse cromossomo. Os cromossomos se separam na meiose, né? Então você vai ter 80 mais 80, 160 gametas azinho, bezinho, 160 gametas azão, bezão. Isso sem crossing over. Legal? Agora vamos lá. As 20 que sofreram crossing over vão originar, eu não fiz o desenho como deveria ter feito, né, para facilitar, porque no quadro é diferente, né? Mas assim, com crossing over, você se lembra que cada célula que faz meiose duplica os cromossomos? O cromossomo fica com 2 braços. Eu não desenhei, eu não coloquei aqui, eu coloquei no desenho anterior, né? Poderia ter colocado aqui, para explicar aqui. Quando este cromossomo, azão, bezão, passa pela interfase, ele foi duplicado. Então tem 2 braços, azão, bezão. Então pensa aí, o cromossomo com 2 braços, azão, bezão, né? Um dos braços faz a troca com o outro braço do azinho, bezinho. E aí você vai ter cromossomo azul escuro. Espera aí que saiu o chat. Cromossomo azul escuro com um braço, azão, bezão. O outro braço, eu vou considerar o azão lá embaixo e vou considerar que o bezão trocou em cima com o cromossomo recessivo, de gen recessivo. Então, um dos braços de um cromossomo troca gen com o outro braço do outro cromossomo. Repare o braço de dentro. Vamos considerar que esse braço azul de dentro, ó, trocou, quebrou aqui e trocou de posição com um bezinho que está de cá. Passe este bezão para o lado de cá e passe esse bezinho para o lado de cá. Você vai ter cromossomo azão, bezão, que vai gerar um tipo de gameta. Vai ter cromossomo azão, bezinho. Vai ter cromossomo azinho com bezão. E vai ter cromossomo azinho com bezinho. Depois que trocam, 2 braços trocam genes de posição. Você entendeu que não vai daí para frente essa célula forma 4 gametas e não só 2 tipos? Eu contei, as 20 células que sofrem crossing over têm possibilidade de gerar gametas azão-bezão, azinho-bezinho, azão-bezinho e azinho-bezão, na combinação da troca de genes. Então, as 20 geram essa quantidade aqui. 20 azão-bezão, 20 azinho-bezinho. 20 azão-bezinho, 20 azinho-bezinho. Quando a gente repete muito esses números, acaba confundindo o juízo, né? Então, vamos lá. Bom, o que ele está pedindo? Gente, ele está pedindo a porcentagem dos gametas formados. Eu tenho 4 tipos de gametas. Se você contar os gametas do tipo total dos gametas azão-bezão, vamos contar 80 mais 80, 160 mais 20 aqui, 180. Gametas do tipo azinho-bezinho, 80 mais 80, 160 mais 20, 180. Sobraram 20 gametas azinho-bezão e 20 azão-bezinho. Ou coloquei aqui, somei tudo, deu 400, né? Claro, umas 100 células fazendo meiose, você vai ter esses 400 gametas no final. Ah, só que as proporções, olha só, ele está pedindo, calcule as porcentagens. Aí, xará, regra de 3. Regra de 3. Se 400 é 100% dos gametas, 20 é X. Então, peraí, 40 é 10%, né, do total dos 400, então 20 é 5%. Então não precisa nem fazer conta, já foi. As porcentagens, vamos lá, resultado. 400, eu fiz até a regra de 3, ó, brincadeira, não fiz não. Fiz só a representação do resultado, né? Fazendo uma regra de 3 aqui, 400 é 100%, 20 é X. Eu vou encontrar para 20 azinho, bezinho, são 5% do total. 5%.
Somei os dois, gente, recessivos. 5% mais 5%, 10. Sobrou 90 para os outros dois. Então, 45 para cada. Acabou a questão. Ah, é só isso? É. Exatamente. O que você fez? Você identificou a célula com o genótipo em posição cis. Pensou na meiose e contou o número de células formadas a partir da meiose. Lembrando que as células com crossing over, recombinam os genes. Se todos os genes estavam do tipo azão-bezão num cromossomo e azinho-bezinho no outro cromossomo, os recombinados vão, né, mudar as combinações. Então vão surgir azão-bezinho e azinho-bezinho e azinho-bezão como gametas recombinantes. Nós damos o nome de gametas parentais, os gametas normais, sem crossing over, né, normais, e os gametas recombinados, claro, são os recombinantes. Então, gametas parentais e gametas recombinantes. Fechou, gente? Eu vou só mostrar para você que os gametas que aparecem sempre em maiores proporções são sempre os parentais. São os tipos comuns de gametas que se formam sem crossing over, tá? Mesmo sem crossing over. Agora, os recombinantes são aqueles que só surgiram por causa do crossing over que trocou gene de posição. Não é isso? Então, recombinantes, como foram só 20 células que fizeram crossing over no slide anterior, então, claro, a porcentagem de gametas é menor. Tá bom? Agora, olha que curioso. Acabou não, é? Não, cara. Você entendeu como encontrar os gametas. E contar quantos são e achar a porcentagem de gametas, parentais e recombinantes. Com estes números, com essas porcentagens, eu posso calcular, gente, a taxa de recombinação dos genes. Opa, peraí, professor, o que é isso? Taxa de recombinação, gente, é a soma das porcentagens dos gametas recombinantes. Só tem gameta recombinante por causa do crossing over. Então, a depender da porcentagem de gametas, eu tenho a taxa de recombinação desses genes, né? Então, olha só, taxa de recombinação é dada pela soma dos recombinantes e determina, é curioso isso, e determina a distância entre os genes na estrutura de um cromossomo. Peraí, como assim? Morgan deduziu, por exemplo, neste problema, 5 mais 5 recombinantes deu 10%. A taxa de recombinação dos gametas, neste problema nosso, é de 10%. Aí Morgan pensou assim, quanto mais tem um cromossomo, quanto mais distante um cromossomo está do outro no cromossomo, maior a chance de haver recombinação entre eles, dos genes entre eles. Então, quanto maior a distância, maior a taxa de recombinação. E aí ele deduziu que essa taxa de 10% poderia ser convertida em unidade de distância internacional. Essa unidade de distância, a princípio, em homenagem a Morgan, recebeu o nome de morganídeos. 10 morganídeos de distância. Como é que funciona? Taxa de recombinação, então, é a distância, é a mesma coisa que distância entre dois genes num cromossomo. Eu vou ilustrar isso. Olha só, está aqui um mapa gênico, né? Está aqui um cromossomo representado no bastão. Aí eu tenho aqui um gen A, um gen B e um gen C, tá bom? Ali. E aí eu quero saber o seguinte, qual a distância entre cada gene, né, no cromossomo? O problema está te dizendo se a taxa de recombinação entre A e C é de 5 unidades internacionais, 5 morganídeos, ó, a taxa de distância, a distância entre A e B é de 15. Né? A taxa de recombinação ou a distância entre C e B, daqui de C para B, é 10. Então o mapa gênico está construído. Ó, eu coloquei o desenho, mas não era nem para ter colocado a princípio. Porque assim, o problema te dá as taxas de recombinações entre os genes e pede para você qual é a ordem correta dos genes. Quem vem primeiro, quem vem depois. Né? Então, olha só, se de A para C, tá aqui, opa, peguei logo de A para B, por quê? Não peguei na ordem, né? Se de A para B, o mais distante um do outro, ó, de A para B, é 15, 15 morganídeos de distância, coloquei aqui, né? Então, de A para C é 5, está aqui escrito. Portanto, de C para B é 10. Está aí.
Aí eu perguntaria qual a ordem correta dos genes. A ordem é A, C, D. Portanto, isso é um mapa gênico. Espera aí, fechou o linkage. É simples. Parece complicado, mas é simples. No linkage, você tem genes no mesmo cromossomo. Olha aqui o cromossomo com gene A, C, B. São genes em linkage, tá bom? Eu posso ter genes dominantes no mesmo cromossomo e recessivos no outro homólogo. Aí eu tenho posição cis. Se as posições forem trocadas, a posição é trans. O que eu posso pedir para você? O que o vestibular pode pedir para você? A porcentagem dos gametas, a depender lá de uma quantidade de células que sofreu meiose. E quantas entraram em crossing over ou não. Aí você analisa, como a gente fez no problema anterior, e calcula a quantidade de gametas. Quando você descobre as porcentagens de cada tipo de gameta, você soma os menores, são os recombinantes. Isso é a taxa de recombinação. E, ao mesmo tempo, é a distância de um gene para o outro. Fechou, criatura? É isso aí.